Alô, bom dia para você, bom sábado. Hoje estou aqui gravando improvisadaço, que como eu te falei para vocês, hoje tem jogo do meu filho também, contra o Porto, primeira divisão aqui de Portugal. E como todo bom pai, né, a gente acompanha, além do São Paulo, a gente acompanha os filhos também. E estamos aqui improvisadaço, mas vamos em frente, vamos tentar gravar aqui da melhor forma possível para vocês esse vídeo para não nosso videozinho diário, como a gente faz para você tomar café hoje um pouquinho mais cedo. E lembrando, hoje tem São Paulo, a gente joga contra o Primavera e uma vitória pode encaminhar uma classificação no Campeonato Paulista, eliminar de forma definitiva qualquer tipo de chance de rebaixamento, com o time jogando tranquilo, né? Mas de qualquer maneira, matematicamente, isso realmente acaba e o São Paulo fica mais tranquilo para a sequência da temporada, sabendo que a gente tem brasileiro concomitante, como eu disse para vocês e digo sempre, eu abro mão tranquilamente do Campeonato Paulista e fico com a priorização do Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante para o São Paulo. Classificação, largamos bem, mas temos um adversário dificílimo, o Grêmio, que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem jogando bem, é um time ofensivo, vai ser um embate difícil no Morumbi na próxima semana. De todo modo, uma vitória hoje pode colocar o São Paulo melhor no Campeonato Paulista, a gente bem. Para esse jogo, já para a gente nem perder tempo, já que a gente já está nessa gravação, a escalação provável para o São Paulo de hoje é Rafael, Mike, a gente deve ir com uma linha de 4, tá? Então, provavelmente Arboleda e Sabino ou Arboleda e Dori são as vertentes trabalhadas pelo Crespo. O Wendel na lateral esquerda, meio de campo, Marcos Antônio, Danielzinho e Pablo Maia. Um meio de campo um pouco mais equilibrado, vamos chamar assim, o Bobadilha tendo um certo descanso, Lucas Moura jogando mais ali como meia, de atacar Ferreirinha, Luca e Caleri. Um time mais ofensivo, um time agressivo para a gente poder ir para cima do Primavera, tentar conseguir os 3 pontos, a gente conseguir, da melhor forma possível, conseguir as possibilidades de abrir o placar, de conseguir fazer rapidamente os gols. Quanto mais gols também, mais isso conta, porque a tabela do Campeonato Paulista está extremamente afunilada, a gente está totalmente... como é que eu posso dizer para vocês? A gente está com uma tabela com muitos times com números de gols muito parecidos, muito parelhos, a gente começou muito mal, tomou muitos gols, o nosso saldo de gols realmente estava efetivamente uma grande merda. Então, quanto mais gols, quanto mais a gente sobe na tabela, se é que a gente vai classificar no Paulista, eu nunca vou torcer contra o São Paulo. Então, óbvio que eu vou torcer por vitória. Mas se a gente ficasse fora, eu não ia ficar chateado. É o que eu sempre falo. De todo modo, hoje vou torcer por uma boa vitória, para que mais jogadores tenham oportunidade, para que os lesões o São Paulo, que de 8 jogos nesse ano, tem 0 lesões até o momento, mesmo com um início de ano conturbado, muitos jogos em sequência, jogos difíceis, jogos complicados. Talvez esse jogo do Primavera, esperamos que seja assim, talvez seja um dos jogos menos complexos que a gente jogou nesse ano. Espero que o time se comporte e motive em jogos difíceis, jogos complicados, jogos muito pegados, né? Então, esse é um time ofensivo que a gente pode colocar. Pode ser que no lugar do Caleri a gente entre com o Tapia, mas como o Tapia já entrou e vem revezando com o Caleri nesses jogos, não sabemos exatamente o que o Cuca fazer. Pode ser que ele entre com o Caleri, pode ser que ele tire o Caleri no intervalo, pode ser que ele tire no começo do segundo tempo e vai poupando. Eu preferia que o Caleri tivesse inteiraço para jogar contra o Grêmio. Depois você comenta aí o que você acha também. De todo modo, acho uma boa entrar Ferreirinha, espero que ele jogue bem e pare de tentar chutar, porque é uma coisa que ele não sabe fazer, prefiro ele tentando buscar sempre assistência. O Lucas do lado direito, eu acho que ele cai um pouquinho com relação ao que ele joga do lado esquerdo, mas o Ferreirinha do lado direito também não joga nada. Então o Lucas ainda foi bem nos outros jogos que entrou. Também precisa ter muito cuidado na hora de ter discernimento na escolha da decisão da jogada e não ser fominha, não querer chutar de qualquer maneira. Contra a Portuguesa a gente foi muito ansioso, ficou tentando chutar todo. Aí com a ansiedade você toma um gol e você se prejudica e o time fica completamente desnorteado em campo e aí começa a desorganização. O Crespo também não foi bem naquelas substituições. A gente tem que tomar cuidado para não fazer desse jogo contra o Primavera um repeteco daquele jogo ruim que fizemos contra a Portuguesa. Temos tudo para ganhar. Vocês estão vendo aqui um número na capa do vídeo, 31. 31 é o número de ingressos vendidos que
que o São Paulo tinha aí, que a gente recebeu a informação que o São Paulo tem projetado para a gente ter para esse jogo de hoje, é mais ou menos a projeção de venda de jogos, de ingressos. Aí eu coloquei esse número aqui porque tem aqui no canal, e eu agradeço a você, 31 mil inscritos, já ultrapassamos os 31 mil inscritos no nosso canal do YouTube, nosso humilde canalzinho do YouTube, que a gente faz aqui com o maior carinho do mundo, no maior esforço do mundo, mas vocês sabem, a gente não cobre jogo, a gente não transmite nada, é simplesmente batendo papo, a Catinha fazendo as análises, os membros, é isso, somos nós, é essa troca de São Paulino para São Paulino que a gente vai fazendo, e devagarinho, devagarinho, bem ali tranquilo, humilde, a gente vai crescendo aos pouquinhos, e o mais importante, como a gente sempre fala, o mais importante de tudo é a qualidade da companhia, é a qualidade de quem está do nosso lado, é a qualidade daqueles que estão aqui, de você que está assistindo, do que a gente está falando, e não a quantidade. Isso acaba se tornando sempre irrelevante, porque é o que a gente percebe, existem muitos canais com muita gente, muitos inscritos, muita audiência, e a qualidade das contas. O mais importante é que a gente tente passar o máximo de retidão, a coisa mais certa possível do nosso lado. Espera aí, filhote, espera aí. Já estavam me ligando aqui. Então, sobre os ingressos, a gente acabou de falar sobre isso, e dar uma atualizada para vocês um pouquinho sobre o que está rolando também do lado de fora. Do lado do São Paulo hoje, eu queria destacar mais o campo, não queria entrar e puxar tantos assuntos, queria que a gente focasse mais no assunto do campo, que realmente é uma das coisas mais importantes, principalmente em dias de jogo. E queria mandar um abraço aqui para o Jonathan Quintanilha e seu filho, que viajaram 9 horas de avião para poder, o nosso amigo Jonathan, DDD 98, para poder acompanhar o São Paulo, está todo feliz, está todo orgulhoso, para poder conhecer o Morumbis. Esse sim é o tipo de São Paulino, ele está lá no nosso grupo de membros, é o tipo de São Paulino que a gente quer, sempre acompanhando, é o cara que ama o clube, é o cara que está ali, se esforça muito para conseguir não só estar ele perto do São Paulo, tá sempre acompanhando as coisas, mas também passar esse amor, essa relação familiar, essa coisa que fica, que perdura, como eu tive, como a grande maioria teve, muitos não tiveram, já falei que são casos à parte, né, de pessoas que não têm a família de São Paulinos e ao mesmo tempo alimentam esse amor ao São Paulo, realmente é um negócio diferente. Eu já tive o privilégio de nascer numa família de São Paulinos, então acho que facilita um tiquinho. Para quem não é, acho que é ainda mais uma força de vontade diária que você acaba tendo. Então, muitas vezes eu vejo assim, como eu vou dizer para o meu filho, para torcer para o São Paulo? Aí o Jonathan, um exemplo que está trazendo o filho de viagem de avião, juntando dinheiro, com toda a dificuldade do mundo para acompanhar o Tricolor. Meu amigo, que seja uma grande vitória para ficar marcado para sempre na tua vida do teu moleque, essa trajetória, para que seja uma memória sempre eterna aí para vocês, para tua família, e que teu filho perdure, perpetue também esse sentimento, esse amor aí, que esses momentos são incríveis e a gente nunca esquece. Quem teve com o pai num jogo, quem já teve momentos com o irmão, com a família, com qualquer um, a gente sabe que não importa nem o tamanho do jogo, mas sim a qualidade do que está em volta. É o que eu falo aqui sobre o nosso canal. Não importa quantos, quem, mas não importa quantas pessoas ou o que, e sim quem está ali do seu lado. Isso também faz toda a diferença, porque o seu amor já está dentro de campo, que é o tricolor, e aí teu filho, tua família, teu amigo, teu irmão, tua mulher, teu namorado, sei lá quem vai estar ali, você sabe que aquilo é perpetuado e tem um valor gigantesco, beleza? Continuando aqui nas coisas que a gente vai falar, para a gente também fazer um videozinho curto, como falei para vocês, estou aqui todo improvisado hoje para poder seguir em frente e a gente não deixar de ter nosso vídeo, de ter nosso momento juntos aqui. O Tricolor joga e do lado de fora tem muita coisa acontecendo também. E dando uma pincelada rápida, o Fenerbahçe e o Ajax estão monitorando o nosso camisa 10, o Pedro Ferreira, o camisa 10 da base, campeão da Copa do Brasil Sub-20, que já teve nos anteriores também dos times campeões, estava ali com a Lambarsal, subiu, já deu uma assistência fantástica, inclusive, para o Caleri no jogo contra a Lusa, entrou poucos minutos, muita gente pede mais minutos para ele, diz que nem precisa buscar meia, que ele já é o meia que a gente precisa, que ele já é suficientemente bom para a gente dar mais oportunidades e oportunizar mais o garoto. O Crespo ainda quer um meia armador, como a gente já falou ao longo dessa semana, vocês já sabem disso,
de todo modo, o moleque realmente é bola, joga muito, canhoto e tem grande potencial e times estrangeiros já estão de olho. Então, se você não perder a conta aí, vocês já sabem, ó. TT, Pedro Ferreira, Isaac, Osório, Igor Felisberto. Gente, tem uma penca de moleque que o exterior está interessado. Nicolas. A gente tem uma safra muito rica. Luca. E olha que tinha gente no ano passado, quando eu falava, calma, a gente tem muita gente subindo, tem muito jogador bom. A gente não precisa ficar desesperado. Ah, mas venderam toda a safra boa de Cotia. Todo ano a gente escuta isso. E, ao mesmo tempo, como eu venho sinalizando para vocês ao longo dessa semana, a gente focou bastante nisso, já chegaram vários. Só essa semana a gente falou aí de pelo menos 7, 8 chegadas em Cotia entre jogadores 2008, 2009 e 2007 que estão incorporando a equipe e que vão fazer parte desses novos nomes que ao longo de 2026 com certeza vão encantar você. Pode demorar, pode ser que no Brasileiro Sub-20 não aconteça, mas muito mais para o segundo semestre, esses nomes encantem o torcedor são paulino e aí comecem a ser os futuros próximos Rian Francisco, Henrique Carmo, William Gomes, e comecem a mostrar essas novas vertentes para a gente, tá? De qualquer maneira, não deve sair ninguém agora nessa janela, mas eu já falei para vocês e fiquem com isso na cabeça. No meio do ano, sabe, que o São Paulo faça pelo menos de 2 a 3 vendas para equilíbrio das contas. O São Paulo, até o momento, arrecadou alguma coisa entre 16 milhões e 200, 16 milhões e 300, até o momento com negociações. Muita gente ainda falou assim, eu vi lá a tua conta, mas eu não achei o Eric. Gente, o Eric foi vendido no ano passado. O Eric foi vendido, comercializado, oficializado em 2025. Ele entra no balanço do ano passado, não no balanço de 2026. Então não adianta falar do Eric agora. Para esse ano você tem os mecanismos de solidariedade, Cauã Batistella do Cruzeiro, o Lucão que foi para a China, você tem o Rodriguinho que foi vendido para o Red Bull, você tem o Brenner que foi comprado pelo Vasco, mas você não tem o Eric ali nessa conta de vendagem. Então, 180, que é o que a gente tem previsto para fazer, não adianta, a gente vai ter que vender pelo menos 2 a 3 jogadores, o que esperamos, que a gente venda muito melhor do que vendemos ano passado, para não ficar vendendo a conta gota, 30 milhões, 40 milhões, e ter que vender 6, 7, 8 jogadores de Cotia, e depois a gente se arrepender profundamente dessas vendas pelo preço que foi vendido e pelo quanto os meninos valem, beleza? Destacando o Cotia, a gente tem aqui o destaque dessa semana também, foi o goleiro Léo, que também é ex-Cotia, tem 35 anos, joga na Chape, ele foi destaque contra o Vasco do Diniz, também contra o Brenner essa semana, o Vasco que acabou empatando, tomando gol no último minuto lá, no final do... Inclusive está em cima do São Paulo no Campeonato Brasileiro, sendo uma grande surpresa nesse início. Vocês veem como o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Não quer dizer que o Chapecoense vai conseguir nem se manter na Série A, mas ele está arrancando pontos importantes de times como Santos e Vasco, por exemplo, já arrancou pontos e está com 4 pontos, está ali entre os primeiros. O mesmo número de pontos do São Paulo, mas com um número de saldo de gols bem maior, porque eles enfiaram 4 no Santos na primeira rodada, e aí eles estão bem lá em cima, certo? Falando também sobre outros jogadores, Oscar, muita gente perguntando, e eu volto a repetir, não existe ainda acordo pela situação do meio Oscar com o São Paulo, ainda não rescindiu. Mas Anquete, e aí, a gente vai ficar pagando? Já expliquei também, o São Paulo não está pagando salário para o Oscar desde novembro, desde que ele parou de jogar, ou que teve aquela conversa para ele parar de jogar, o São Paulo já não tem nenhum tipo de pagamento ao Oscar. As negociações vão acontecendo de uma forma mais lenta, mais paulatina, sem tanta pressa, sem tanta pressão, para que as coisas caminhem. Voltando também a outro ex-Cotia, a gente tem o Lucas Fasson, zagueiro, que saiu do São Paulo em litígio, foi até para um clube do Chile, que é de empresários, etc., saiu em litígio. O São Paulo entrou na justiça. No caso do Bissoli, que foi outro que tinha saído, o São Paulo fez um acordo com o Atlético Paranaense, ganhou lá uma grana, ficou com parte dos direitos do jogador. O Bissoli hoje é artilheiro da Tailândia. No caso do Lucas Fasson, ele foi para o futebol do exterior, chegou a jogar no Atlético Paranaense, não entrou em acordo, entrou em litígio. Foi para a Rússia, hoje ele está na Rússia, e o São Paulo venceu ele na justiça. Inclusive, o jogador ele deve para o São Paulo hoje, por conta da primeira decisão judicial, 150 milhões de reais por conta dessa rescisão contratual sem unilateral que foi feita. A justiça não deu ganho de causa para ele. No caso
No caso do São Paulo, o São Paulo ganhou este processo e o jogador deve 150 milhões de reais pelo São Paulo. Ah, o jogador não está recorrendo, o jogador não vai recorrer? Claro, óbvio, evidente. Mas hoje, a primeira decisão da justiça, até que haja recurso, é que o jogador deve 150 milhões de reais para o São Paulo. Tá? Para quem não sabe, para quem esquece, claro que o São Paulo nem conta em receber esse dinheiro, porque eu acho que o jogador em si ele nem tem essa grana e nem nunca terá, deve rolar algum tipo de acordo, etc. Mas o fato é que deve pegar feio e algum valor o São Paulo pode receber como compensação. E como eu lembro para vocês, qualquer dinheiro que entre para um clube combalido, fudido financeiramente como o São Paulo, é lucro, é boa notícia, é bom negócio, não dá para reclamar, e não dá para a gente achar que isso é ruim nunca. E o Fasson, por que eu estou citando ele? Porque ele está negociando com o Internacional de Porto Alegre e pode, inclusive, ser rival do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. A gente pode ver mais dia integrando o cenário nacional, inclusive jogando contra o tricolor aí pela frente. Beleza? Gostei muito da entrevista do Lucas Ramon, né, que a gente comentou ontem, mas eu esqueci de mencionar uma coisa, o fato do Lucas Ramon ter recusado o Corinthians, que é uma coisa que a mídia adora exaltar quando vai para outros clubes ou quando tem outros tipos de negociações, mas nesse caso do São Paulo, que o cara recusou o Corinthians e veio para o São Paulo, o mesmo caso do Danielzinho, meio-campista, que também estava ali negociando, muita gente recusando o Corinthians, e os caras adoram falar, não, o fulano recusou o São Paulo, recusou isso, recusou aquilo. Eu lembro para vocês, igual o Savarino, eu tinha dado a informação para vocês, conversei com pessoas muito próximas do jogador, e o lance do Savarino não teve absolutamente nada a ver com o cara, eu não quero ir para o São Paulo. O Savarino não queria sair do Rio de Janeiro por conta da mulher, por conta dos filhos que estavam adaptados, tinha toda uma questão familiar dele. Tanto é que ele não saiu, mesmo com várias propostas. Ele teve proposta do Atlético Mineiro, ele teve propostas do próprio Corinthians, que vocês viram, ele teve proposta de fora do país, de vários países, inclusive para receber mais. Ele não quis deixar o Rio de Janeiro. Ele foi para onde? Ele foi para o Fluminense. Por quê? Porque ele continua no Rio. Então o cara continua morando na mesma cidade, continua na mesma realidade familiar, ele continua no mesmo cenário estruturado que ele tinha para a família dele, enquanto as pessoas falavam, eles não querem jogar no São Paulo, olha o que fizeram com o São Paulo, porque isso parece que virou um frisson, né? Virou um tesão de algumas pessoas e me incomoda muito quando o próprio São Paulino fala, você vê, as pessoas não querem mais jogar no São Paulo. Não quero jogar no São Paulo, é o caralho. Não existe isso. Tem essa questão toda, inclusive o Marcos Antônio, que a gente vai falar, que está aí, foi um dos que quis vir jogar para o São Paulo na época que o próprio Flamengo também estava querendo jogador e também escolheu vir jogar no São Paulo como um bom São Paulino que é o Marcos Antônio. Um outro nome que eu queria comentar com vocês, que é a relação do Marcos Antônio aqui, é o negócio da prioridade. Zanqueta, como é que ficou o negócio? O Flamengo quer enviar o Alan. O São Paulo não quer pegar o Alan pelo custo que ele tem. É um custo altíssimo, expliquei isso para vocês. O São Paulo não quer assinar aquele acordo de preferência. Esse é um acordo meio que verbal que o Flamengo está comemorando, como se fosse uma coisa incrível. O São Paulo fala, não quero vender o Marcos Antônio, mas eu quero a preferência. Mas você quer a preferência de uma coisa que eu não quero fazer? Sim, eu quero a preferência de uma possível venda, mas eu não quero vender. Sim, mas eu ainda assim eu quero. Ou seja, o Flamengo está contando que o São Paulo vai ficar sufocado financeiramente, e aí sim eles vão conseguir pegar o Marcos Antônio da gente. E quando o São Paulo gritar, por exemplo, aí o Flamengo aparece e surge para dar alguma coisa e oferecer e tentar brigar pela questão do jogador do São Paulo. O fato é, o Flamengo insiste, pede, quer, briga, fica fazendo as coisas e toda hora surge o Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Marcos Antônio isso, Marcos Antônio aquilo. O que eu digo para vocês é o seguinte, a última conversa que o São Paulo teve com os agentes do Marcos Antônio foi, daremos um aumento salarial substancial para o Marcos Antônio para colocar ele entre os principais salários do São Paulo, já que o Marcos Antônio está sendo um dos principais jogadores do São Paulo. Essa é a perspectiva, eu contei para vocês essa semana. O São Paulo vai priorizar renovações, manter o seu bom grupo, o seu bom elenco, do que sair contratando jogadores, no máximo mais um reforço ao que o São Paulo pretende contratar nessa janela. Eu posso contar para vocês o seguinte, cara, nesse momento o que o São Paulo tem isso aí é dizer para o Flamengo o seguinte, vai se fuder, o que você quer tá molão, é isso que a gente pode cantar para o Flamengo hoje, porque a gente não vai ceder o Marcos Antônio para eles. Beleza, Flamengo? Quero que vocês se fodam, o Marcos Antônio vai ficar no São Paulo. E se alguma coisa acontecer, é porque realmente o São Paulo foi mal nesse meio tempo. Como vocês sabem, o São Paulo está negociando pegar 120 milhões, e aí também que isso dê fôlego, o São Paulo absorve isso bem. E para fechar o dia e fechar o assunto Coutinho, o São Paulo teve 3 convocações, brasileiro sub-17, que fará amistosos
na América do Sul, e 3 meninos de Cotia a mais foram para lá, um deles, inclusive, um bom amigo do meu filho, Robert, joga muito, moleque é craque, boa família, desejamos o máximo sucesso para ele e para sua família, e, obviamente, isso também pode ser o futuro craque do São Paulo. O moleque joga muito, fiquem de olho nele, vale muito a pena, esse garoto é foda. Beleza, meus amigos? Que seja uma grande vitória do São Paulo hoje, de preferência com bastante gols, e que a gente usufrua. E como eu falei, esse vídeo aí fica especial para o Jonathan e o filhinho dele. Vou lá, vou assistir o jogo do meu filho, fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e foda-se o Flamengo. Tchau!